Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos desfrutar da sexta-feira da primeira semana, cujo tema é Cristo, ungido nos traz a bênção, vida e unidade. Nos últimos dias nós vimos que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta muito severa para lidar com algumas situações da igreja, uma igreja problemática. A gente vê que existiam 11 problemas, né, da igreja, mas existia 20 aspectos de Cristo para desfrutar. Então a gente tem mais de Cristo a desfrutar do que de problema para observar. A gente também viu que o apóstolo ele gostaria de visitar Coríntios mais uma vez, mas ele não pôde ir, né, o Espírito não permitiu ir, e isso gerava crítica da igreja de Corinto ao apóstolo. Mas o apóstolo dizia que ele estava sempre disposto ao sim e ao amém, né, as promessas de Deus. E hoje a gente vai ver, irmãos, que a unidade que nos vincula aos irmãos, aos apóstolos, aos demais irmãos da igreja é o próprio Cristo. A nossa unidade não é apenas uma unidade de um propósito, uma unidade de uma meta, de um foco. Sim, nós temos isso. Mas, irmãos, é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Não é algo humano, um propósito humano, uma meta humana. O que nos une, irmãos, é o próprio Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo passou para a igreja de Coríntios na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 21, que diz: aqui está escrito da seguinte forma: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aqui poderia ser, a tradução poderia ser aquele que nos vincula convosco. Irmãos, aquele que nos vincula, o que nos vincula entre os irmãos não é apenas uma afinidade natural, mas é o próprio Cristo que nos vincula. Isso é profundo, irmãos, isso é maravilhoso, porque quando eu vejo isso, eu não vou estar vinculado apenas a alguns irmãos, eu vou estar vinculado a todos os irmãos, porque aquele que nos vincula é Cristo, né? Aquele que nos vincula convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. O irmão mostra que a treinamento de Jérico é como se fosse um abraço. Cristo, irmãos, nos abraçando junto, né? Todo mundo junto, dentro de um abraço de Cristo. É Ele, irmãos, que nos faz estar unidos, estar junto dos irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que maravilha, né? Que graça. E ainda mostra, né? E nos ungiu. É como se Cristo estivesse, irmãos, cheio da unção de Deus, e esse abraço nos levou com esse óleo, né? Louvado seja o Senhor. Isso nos remete ao Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viver unidos aos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, é muito triste, muito chato estar num lugar onde não há união. Mas, irmãos, oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos. E nesse ambiente, nessa esfera, irmãos, que é a vida da igreja, que nós precisamos cultivar no nosso viver da igreja, irmãos, tem o óleo precioso que desce da cabeça de Cristo, irmãos. Cristo é a cabeça e nós o corpo. Esse óleo, irmãos, desce de Cristo, desce pela orla de suas vestes. Nós, o corpo, irmãos, quando a bênção, quando a unidade é a bênção, nós somos ungidos também em Cristo, né? Ó Senhor Jesus, e desce para as suas vestes. Irmãos, é como o orvalho do Hermon. O irmão mostra que o Monte Hermon, ele fica no deserto. Irmãos, mas e o deserto é um lugar árido, um lugar seco, né? Quando há paz, quando há harmonia, irmãos, entre os irmãos, quando há unidade, né? É como um orvalho, é como algo que nos refresca, irmãos, que nos revigora. Louvado seja o Senhor. E no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 21, não vou ler todos os versículos, né? Vamos poder ler depois do 16 até o 26, mas aqui no 21 fala, né? A fim de que todos sejam um. Como és
Tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa unidade aqui, irmãos, é uma questão de nós estarmos em Deus, dentro de Deus, em Cristo. Não, Cristo está em Deus, Deus está em Cristo, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Irmãos, não tem como separar isso. A nossa unidade é estarmos em Deus. É nós estarmos na pessoa de Deus. Não é simplesmente ter um propósito, ter uma meta. Mas, irmãos, a nossa unidade é o próprio Deus. É como a gente tem desfrutado que, como o Pai desfrutava da presença do Filho, o Filho era a delícia do Pai. Ali no livro de Provérbios, no capítulo 8, irmãos, hoje nós desfrutamos, nós somos a delícia de Deus, né, por meio de Cristo, e Deus, irmãos, são as nossas delícias. Os irmãos são a nossa alegria, como Paulo falou, né? Quem é a nossa alegria? Quem é o nosso gozo e prazer? Quem é a nossa coroa? Não são os irmãos? Irmãos, tudo isso é por meio de uma unidade maravilhosa. Se você, irmão, não sente esse desfrute, esse prazer no meio dos irmãos, ó Senhor, que você possa realmente orar ao Senhor. Senhor, eu quero estar imerso em Ti. Então, quando você está imerso em Deus, irmãos, você sente prazer entre os irmãos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor realmente possa nos dar um coração cheio de amor, irmãos, para com todos os santos. Um bom dia, Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus.